Talentos da PUC, aluno do curso de fisioterapia é o personagem de hoje. A Orquestra Jovem SESI Minas faz a alegria do público no concertos dominicais da universidade. O Museu da PUC Minas tem programação especial para o feriado e fim de semana. Especialistas discutem o ensino religioso nas escolas. E esse é o tema de nossa entrevista de hoje. Hoje é quarta-feira, dia 1º de novembro. Está no ar o Espaço PUC, você por dentro do que acontece na universidade. Olá, nessa primeira quarta-feira do mês de novembro, começamos o programa com o quadro Talentos da PUC. E foi lá no campus de Betim que encontramos o nosso personagem de hoje. O Iago Herédia é estudante de fisioterapia e também é cantor. Gosta de cantar com os amigos e na igreja que frequenta. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. A arte é muito mais do que você ir em algum lugar e cantar ou dançar. Acho que a arte, você expressa algo que está dentro de você mesmo para algo específico, né? Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti. Atualmente eu canto, não profissionalmente. A música sempre esteve presente na minha vida. Eu sou morador de uma comunidade quilombola e lá, desde pequeno, a música sempre foi presente, muito presente na minha vida. Atualmente eu canto gospel, né? Eu participo de 2 corais na minha igreja, um coral de jovens e faço participação num coral de adultos. E eu creio que a música, ela é a maneira de eu expressar aquilo que eu sinto. O tempo não pode apagar, as muitas águas nunca levarão o amor que você sente por mim. Eu acredito que a fisioterapia, assim, nós trabalhamos com as mãos. Então nós tocamos pessoas e a música, ela toca, além de tocar as pessoas fisicamente, você sente aquele arrepio, toca a alma, né? Então é uma forma de expressar, né, aquilo que você sente e tocar a pessoa, tocar a alma da pessoa. Na minha igreja, a gente apresenta geralmente aos finais de semana, então o coral ensaia todo final de semana, todo sábado e domingo, e geralmente a gente canta em grupo, né? É um grupo de jovens que se reúne e apresenta. Eu canto geralmente em grupo, com os meus amigos, com os jovens do coral da minha igreja, mas geralmente eu também canto sozinho, né? Eu acho que todos nós temos aquele momento, né, de intimidade entre você e Deus. E eu creio que com a música eu consigo, né, adorar, expressar a minha fé de maneira mais fiel. Né? Meu nome é Iago Herédia, eu sou graduando de fisioterapia da PUC Betim e eu sou cantor. Muito legal, né, Carol? Muito legal. E vamos continuar falando de arte. Em mais uma edição do projeto Concertos Dominicais Peter Lund, realizado no último domingo, a grande atração foi a Orquestra Jovem SESI Minas. A orquestra é composta por alunos e professores da Escola de Formação de Instrumentistas de Cordas do Centro Cultural SESI Minas. Mais uma vez, o público compareceu e se encantou com a apresentação. Quem acordou na manhã do último domingo para prestigiar o concerto dominical Peter Lund não pôde deixar de se encantar pela tocante apresentação da Orquestra Jovem SESI Minas, atração do evento no último fim de semana.
Essa orquestra é consequência de uma escola. A escola foi fundada em 1989, ela tem quase 30 anos. E ela começou nos bairros da periferia de Belo Horizonte. Depois, com o advento do Teatro SESI Minas, nós trouxemos a periferia para dentro do teatro. No repertório do concerto, clássicos da música brasileira e algumas surpresas agradaram toda a plateia. A expectativa dos músicos eram as melhores. Eu quero que todo mundo possa sentir o que eu sinto quando eu estou tocando, sabe? E a melhor parte do concerto é isso, que todo mundo possa se maravilhar com o que a gente se maravilha todos os dias. O público registrava cada momento. Entre uma canção e outra, até o rock ganhou espaço. A orquestra relembrou clássicos de diferentes gerações. Não faltaram canções de Beatles e Coldplay. Eu sou assim, é uma bitomania. E assim, sabe, quando o Paul veio aqui agora, eu estava presente, né? Então, as músicas dos Beatles foi uma geração minha, né? Foi a minha geração. Eu tinha 8, 9 anos quando os Beatles começaram, né? Então, isso tudo me engrandece. Ao final do concerto, a chance de brilhar foi da criançada. É uma opção bacana para o domingo também, haja visto que tem aqui do lado o museu e acaba sendo super bacana, achei lindo. E não sabia assim, a reação dele, ele começou, tipo, não tá muito legal, mas depois do Star Wars, né, das músicas que ele conhecia, aí foi só festa, foi super bacana, adorei mesmo. Qual a música que você mais gostou? Star Wars. Star Wars? E eu atirei pau no gato. Também, né? Então, feriadão está chegando, então vamos lá para a nossa redação saber da Alexa Simon quais são as dicas que ela traz para a gente. Boa tarde, Alexa. Boa tarde, Carol. Boa tarde, Tomás. Para quem vai ficar em BH no feriado, a programação do Museu de Ciências Naturais da PUC-Minas está repleta de atrações especiais para a criançada. Oficina de xadrez, escavação paleontológica, pintura de rosto e visitas guiadas são algumas das atividades que vão acontecer amanhã e sábado, das 8 da manhã às 5 horas da tarde. E domingo, às 11 horas da manhã, a Orquestra Jovem de Divinópolis se apresenta em mais uma edição dos concertos dominicais Peter Lund no auditório do museu. Pois é, galera, recado dado, bom feriado para todos e agora vamos conferir mais detalhes da nossa agenda. As inscrições para a nova etapa do curso intensivo de Teologia estão abertas até o próximo dia 15 de dezembro. Nesta etapa, são oferecidas como disciplinas a Eclesiologia do Papa Francisco, Amizade e Espiritualidade em Santo Agostinho, a Sociedade do Cansaço, Pastoral à Reiniciação da Fé Cristã e temáticas apocalípticas do Novo Testamento. Os interessados podem se inscrever pelo site pucminas.br/anima e pagar o valor de R$ 40. Já o investimento para o curso é de R$ 520. Mais informações pelo telefone 3319-4102 ou pelo e-mail cepaf@pucminas.br. Últimos dias para inscrição no vestibular da PUC-Minas. O prazo é só até a próxima terça-feira, dia 7 de novembro. Com o processo contínuo, os alunos concorrem às vagas do primeiro e segundo semestres de 2018. As inscrições devem ser feitas pelo site pucminas.br e a taxa de inscrição é de R$ 65. Já para o curso de Medicina, o valor é de R$ 260. Mais informações pelo telefone 3319-4444.
Nós vamos agora para um rápido intervalo. No próximo bloco, vamos falar sobre os aspectos jurídicos do ensino religioso nas escolas. Para tanto, recebemos aqui no estúdio José Luiz Quadros de Magalhães, professor de pós-graduação em Direito da PUC Minas e do curso de Direito da UFMG. Daqui a pouco estamos de volta. Estamos de volta e agora vamos falar sobre o ensino religioso nas escolas. Na semana passada, a PUC Minas promoveu um debate sobre o tema. Participaram professores da área do Direito e das Ciências da Religião. Veja como foi. O Supremo Tribunal Federal definiu no dia 27 de setembro que o ensino religioso em escolas públicas do Brasil pode ser confessional, ou seja, vinculado a uma ou a várias religiões específicas. Diante da decisão, o quarto colóquio do grupo de pesquisa Redeclide debateu as implicações e consequências que essa mudança no sistema educacional pode causar. A mesa reuniu professores da PUC Minas e de outras universidades do país, que se mostraram contrários à decisão do STF. O Supremo é o guardião da Constituição. Vai falar, olha, o ensino religioso, sim, mas o ensino religioso deve permitir a expressão do pensamento religioso mais diverso, ou seja, de todas as religiões, de todas as teologias, né, e não vinculado a um pensamento. Há uma lei de diretrizes e bases da educação, o artigo 33, que fala que o ensino religioso é parte da formação, né, do cidadão. E não deve ser feito de forma proselitista, deve se respeitar a diversidade. Eu tenho a impressão que a maioria dos ministros do Supremo, que foi a maioria dos 6 que votaram a favor da constitucionalidade, né, e dessa maneira derrubaram a ação direta de constitucionalidade. É que eles não sabem o que é ensino religioso. Além dos professores, participou também do debate um representante da Secretaria de Estado e Educação. É uma decisão que modifica totalmente o que nós temos hoje, porque hoje o que nós temos nas escolas é o ensino religioso voltado para o estudo do fenômeno da religião. Nós podemos até discutir como a religião A, como a religião B, C trabalhou no sentido da construção cultural brasileira, por exemplo, ou na construção do Estado brasileiro, enfim. É algo que a decisão do STF, então, ela modifica esse aspecto. Ela permite que o ensino passe a ser religioso, o ensino de religião. Para coordenar os trabalhos sobre um assunto tão importante, foram convidados o padre Wolfgang Gruen e o professor Paulo Agostinho da PUC Minas. O padre foi o pioneiro a conceber a diferença entre o ensino religioso e a catequese. Se o ensino religioso fosse não ensino confessional de uma religião, e então, sendo muitas, então fragmenta a turma, eu acharia mais interessante fazer uma outra pergunta. Na educação, eu diria, o primeiro critério que nós temos sempre de que essa meninada, essas crianças e adolescentes, fundamental, não é? Ensino fundamental, de que elas têm necessidade nesta confusão toda que está havendo na sociedade. No STF, a votação do assunto teve 6 ministros a favor de que os professores promovam suas crenças em sala de aula. 5 votaram contra e defenderam que o ensino religioso seja limitado à exposição de doutrinas, histórias e das práticas das diferentes crenças. Os participantes do encontro na PUC Minas comentaram esse posicionamento dos ministros. A gente sabe que o Brasil é um país muito plural. E pelo fato de ser um país bastante plural, não seria correto essa confessionalidade igual foi a questão do STF. Nós temos uma decisão do Supremo, mas nós temos toda uma outra legislação que garante, por exemplo, o princípio da laicidade no Estado. Não é? Que ela garante que o ensino, a própria LDB, ela não fala em ensino da religião, ela fala em ensino religioso. Então, esses aspectos devem ser levados em consideração. Nessa fase, precisariam de uma formação da religiosidade compreendida não como prática de religião. Pode ter sentido também, mas religiosidade como abertura. Eu converso agora com José Luiz Quadros de Magalhães, professor de Direito Constitucional da PUC Minas. Seja bem-vindo ao Espaço Público, professor. Muito obrigado. Então, a gente viu agora na reportagem um pouco de como foi o debate. E recapitulando, comenta pra gente o que foi essa decisão do Supremo. Pois é, olha, é uma decisão lamentável, né, que vai somando a outras decisões
que no entendimento de muitos juristas e muitos constitucionalistas são decisões equivocadas, mas talvez num momento assim controverso, né, que a gente vive na vida brasileira, muita pressão, e o que a gente sente aí é que há, né, pressão que faz com que alguns ministros decidam de uma maneira equivocada como essa. Né? A decisão do Supremo, acho que é importante se diga, ela não obriga que o ensino religioso seja confessional, ela admite. Então, ela fala, olha, teve uma ação de inconstitucionalidade, falando da inconstitucionalidade desse ensino confessional, ou seja, vinculado a uma religião. O ensino religioso deve ser amplo, deve mostrar as mais variadas teologias, as diversas formas de pensar, etc. E essa ação de inconstitucionalidade foi negada e o voto de empate foi um voto até assim estranho e tímido, né? A ministra Carmen Lúcia estava meio constrangida até a proferir esse voto, admitindo que possa ter então um ensino confessional, ou seja, que no ensino religioso em escola pública, lembrando nós estamos no Estado laico, ele possa ser vinculado a uma religião específica e não como deve ser, que já foi dito e a gente discutiu isso no seminário, que possa as mais variadas formas de pensar, as diversas religiões, inclusive as religiões brasileiras, todas as religiões possam estar presentes nesse ensino religioso. Então, é uma controversa, mas é isso, as pessoas da escola pública, as diversas escolas, né, no Brasil inteiro, elas podem, se quiserem, oferecer o ensino religioso como deve ser, ou seja, valores religiosos, mostrando as diversas teologias e não apenas uma. O que a decisão abre espaço é para que possa também ter um ensino religioso vinculado a uma teologia, a uma religião específica. Entendi. E a partir dessa decisão, o aluno ele é obrigado a fazer a disciplina? Não, é opcional, ainda bem, né? Não podia ser diferente. Lembrando, nós estamos no Estado laico. Quer dizer, o Estado laico não é um Estado ateu, né? Nem um Estado leigo. É um Estado que garante a diversidade. Então, é um Estado que não está vinculado a nenhuma religião específica. Existem estados que estão vinculados a uma religião específica. O Estado de Israel, né, o Irã, por exemplo, são estados vinculados a uma religião específica. O Estado laico, a República Brasileira, ela admite todas as religiões e deve promover todas as religiões e não apenas uma. E o senhor acha que essa mudança pode colocar em risco essa definição de Estado laico? Não, eu acho que não põe em risco a definição do Estado laico. Eu acho que o risco é de que a gente tenha como que uma contaminação, uma invasão, né, de espaço público diverso, que deve garantir a diversidade, por uma religião ou por uma teologia específica, né? Porque mesmo no cristianismo a gente tem várias religiões cristãs, existem várias teologias, né? É muito rico o pensamento cristão. E também essa diversidade tem que ser mostrada. E não só o pensamento cristão, né? O judaísmo, o islamismo, o candomblé, a umbanda, as diversas religiões têm que estar presentes no ensino público. Então, não põe em risco, mas o risco que a gente vive, né, soma-se ao momento difícil que nós estamos vivendo, de crescimento da intolerância, de crescimento do fundamentalismo, né? E com isso aí, essa decisão, infelizmente, vem fortalecer essa lógica fundamentalista de intolerância em relação à diversidade. Professor, pode ser, por exemplo, que em uma escola um professor dê aula sobre determinada religião e em outra escola um outro professor fale sobre uma outra religião que esse professor pratica, por exemplo. Como que fica isso, né? Porque o aluno de uma escola tem uma formação de um jeito, de outra forma. Como que fica essa relação? Pois é, essa decisão equivocada do Supremo vai gerar esse tipo de coisa. Você pode ter uma escola, por exemplo, que ensine o cristianismo numa perspectiva protestante, ou neopentecostal, ou católica, uma outra escola que ensine uma perspectiva do judaísmo, do islamismo, do candomblé, da umbanda, etc. Então, isso é equivocado, né? Esse é o erro, isso vai acontecer, isso pode acontecer e acredito que vai acontecer. O melhor seria que todas as escolas ensinassem todas as religiões, né? E que essa criança, então, cresça dentro de um ambiente de tolerância, de diversidade, de aprender que ela tem a fé dela, a gente tem que respeitar, mas que a gente tem que respeitar a fé de outras pessoas, né? Tem que respeitar os outros conhecimentos, as outras teologias, as outras práticas religiosas. Ao invés de unir, talvez separe, né? Porque um fica com a formação de uma espécie, outra de outra, ao invés da tão sonhada, né? O respeito que a gente espera tanto entre as religiões e tudo mais. Né? Claro. Infelizmente. E aí, uma coisa que também é óbvio, né, que o telespectador vai perceber, quer dizer, as religiões mais fortes no país,
ou que tenham maior penetração interior, etc., são as que vão predominar nas escolas. Então, sendo que outras religiões, outras espiritualidades que devem ser conhecidas também, sejam esquecidas, né? Sejam escondidas, mais uma vez. Né? Triste essa decisão. É isso que eu ia falar, e o Tomás tocou num ponto interessante, porque a partir do momento que uma escola leciona o protestantismo ou o catolicismo, que são religiões mais fortes no Brasil, a outra que ensina, por exemplo, a Umbanda ou o Espiritismo, o aluno que está inserido nesse contexto pode até sofrer algum tipo de discriminação. Ah, sim. E pois isso é grave, né? Porque a gente, infelizmente, nesse momento de intolerância, de retrocesso que o país vem vivendo, tem crescido, então, o fundamentalismo. E um fundamentalista, ou seja, uma pessoa que tem até uma música do Milton que fala fé cega, faca molada, né? É um perigo, porque a pessoa não está aberta ao diálogo, né? A aprender com o outro. Né? Saber que, por exemplo, só de traduções da Bíblia, existem mais de 2.000 traduções da Bíblia, né? Em mais de 2.000 idiomas. Isso você vai ter, por exemplo, cada idioma tem várias versões, e essas versões têm várias interpretações. Então é um conhecimento complexo, é um conhecimento rico, é um conhecimento aberto, né, à interpretação. E daí a gente tem que dialogar com o diverso, né? Como que o cristianismo se fundamenta no judaísmo, como que o islamismo se fundamenta no judaísmo e no cristianismo, aprender com a diversidade religiosa, a riqueza das religiões africanas, das religiões brasileiras, né, vindas com influência africana. Isso tudo, esse espaço de diálogo, ele vai se perder em meio a espaço para isso mesmo, para a intolerância, para o apagamento até, né, o ocultamento dessa diversidade importante. Né? E os professores, como que eles devem se portar nesse tipo de situação? Porque eles têm uma formação religiosa ou técnica? Como que eles ficam? Pois é, existe, né, e existe aqui na PUC, inclusive, a formação em ciências da religião. E a formação da PUC é muito rica e diversa e democrática. É uma escola católica, uma universidade católica, mas o ensino religioso, como a gente teve a oportunidade de debater naquele dia, né, o ensino religioso é o ensino justamente dessas teologias, da espiritualidade, da religiosidade, seja qual for a manifestação da religiosidade. E assim a PUC forma os professores de ciências da religião. Mas no concurso público, nos concursos públicos para as escolas públicas do ensino fundamental, o concurso muitas vezes é aberto para profissionais formados em outras áreas. Né? O que a gente espera dos professores é embora, apesar, né, dessa decisão absurda do STF, é que os professores mantenham o espírito republicano, o espírito da diversidade, né, o espírito da tolerância e ensinem as mais diversas religiosidades. E podem fazer isso. Como eu disse, eles não estão obrigados a ensinar uma teologia só, uma religião só. O Supremo abriu espaço para isso, mas não precisa fazer isso. A gente pode continuar respeitando a diversidade e eu acho que é até um dever republicano dos professores de ensino religioso fazerem isso. Manter um bom senso, né? Bom senso, isso aí. Obrigada pela sua presença, professor. Eu que agradeço. Obrigado. Muito obrigado, professor. Obrigado. Amanhã, quinta-feira, no Repórter PUC, vamos falar sobre a AIDS. No estúdio, uma entrevista com o infectologista Carlos Starling. O programa de hoje chega ao fim. Envie sugestões e comentários para o nosso e-mail. O endereço é espaçopuc@pucminas.br e participe também pelas redes sociais da PUC TV, que possui conteúdo exclusivo. Obrigado pela companhia e até a próxima.